Seja bem-vindo a esta série Atos dos Apóstolos de Lucas, o Espiritismo e a Mediunidade. Este livro, eu venho chamando a atenção, é um livro que na realidade está falando do Cristo, mas o Cristo agora através dos seus apóstolos, de alguns apóstolos que ele vai escrever, não vai escrever de todos, porque ele quer chamar um livro histórico sobre a história do cristianismo primitivo. Ele está falando sobre a história daqueles primeiros trabalhadores do Cristo, desde quando estava formando o primeiro núcleo ali em Jerusalém, depois vai formar outro núcleo na Antioquia, vai formar outros núcleos, ele vai na Samária, vai formando. Mas para você entender esse caminhar que o Paulo vai levando, esse entendimento, que o Lucas vai levando esse entendimento, a gente entender a dificuldade. Mas por que entender isso? Porque os trabalhadores do Cristo atualmente é a volta do cristianismo primitivo. O Espiritismo é a volta do cristianismo primitivo. Por isso que você olhando a Casa do Caminho, aquela primeira comunidade cristã primitiva, depois da crucificação do Cristo, você entende porque Jesus continua sendo o grande comandante, modelo e guia, mas também esses apóstolos servem de referencial fantástico para todos nós, porque tem trabalhadores do Cristo que precisam entender esse ato dos apóstolos, mas na compreensão que o Espiritismo e a mediunidade precisam ser entendido. A mediunidade foi estudada, sempre existiu. A partir de Allan Kardec, do Livro dos Médiuns, ele começa a estudar a mediunidade. E a mediunidade vai ser entendida cientificamente. E nesse século vão estudar. As religiões vão estudar a mediunidade, porque todas as religiões é um ato mediúnico. Eles vão entender isto. A ciência vai estudar a mediunidade, a medicina vai estudar, a psiquiatria, como é que quer entender mente sem trazer a discussão da mediunidade. Como é que a psicologia, se estudar a mediunidade, como é que a ciência antropológica, como é que as ciências sociais, eles precisam entender esse fenômeno mediúnico, que é um fenômeno crescente, porque a mediunidade será crescente. Cada vez vai aparecer, e fenômenos mediúnicos das mais variadas. Uns vão ver, outros ouvir, outros sentir, outro pressentir, outro ter mediunidade de cura, outro de materialização, de efeito físico, e etc. Que o Allan Kardec deixou isso bem estudado. E outros companheiros fizeram estudos sobre isto. E existem alguns cientistas já estudando de novo a mediunidade. Agora estudando sobre a fisiologia da mediunidade. A fisiologia que na minha ótica, atualmente, no momento atual, quem melhor está apresentando ela é o professor Décio Yandley Júnior. Ele está apresentando a fisiologia da mediunidade porque ele está pegando todas as informações que tem para a fisiologia. Mas existe o estudo da bioquímica da mediunidade, existe o estudo da física da mediunidade, existe o estudo da glândula pineal da mediunidade, que o André Luiz chama a atenção e hoje os homens de ciência chamam a atenção. Então, entender o fenômeno mediúnico, ou seja, do espírito se comunicar com o médium, como é que isso acontece, como são as reações que acontece, química, física, fisiológica, como é que a glândula pineal recebe isso, como é que ela passa para o tálamo, como é que o tálamo passa para o córtex, isso são todas informações, tem uma série de reações que já se sabe algumas, e outras serão estudadas daqui para frente com muitos detalhes e serão estudadas. Mas eu vou chamar a atenção nesta lição da agora, pequena, é um capítulo pequeno, tem três versículos. Saulo persegue a igreja. Saulo consentiu na morte de Estevão. Então o Saulo tinha consentido a morte de Estevão, porque o Estevão estava naquele momento, apedrejaram o Estevão, mataram o Estevão, Estevão ajoelhado, fazendo prece, pedindo a Jesus não que livrasse daquele problema. Ele não estava pedindo a Jesus que livrasse ele do problema. Ele estava pedindo a Jesus força
para ele poder exemplificar o mestre diante daquele momento. Então ele estava pedindo isto. E as pessoas viram, olharam o Estevão e viram uma cara de anjo lá no Estevão. A transfiguração, igual o Paulo, igual o Evangelho descreve, a transfiguração no Monte do Tabor, que Jesus transfigura e aparece o Moisés e o Elias lá transfigurado ao ponto dos discípulos Pedro, João e Tiago, que estavam juntos, dizer: mestre, quer que façamos 3 cabanas para vocês? Porque o fenômeno de materialização é bem estudado no Espiritismo. A transfiguração é bem estudada, dele aparecer com uma cara de anjo, isso é bem estudado no Espiritismo. O Allan Kardec estuda isso e os grupos que fazem esse estudo. Agora, o que acontece? O Paulo, ele permitiu, ele foi o principal, a figura fantástica. E o Paulo, ele começa a perseguir os cristãos, não por maldade. Paulo era um homem bom, ele apenas estava equivocado. Estava dentro da lei, trabalhando dentro da lei do talião, achando que o Cristo estava prejudicando os ensinamentos de Moisés, estava indo de encontro às leis disciplinares de Moisés. Mas depois ele vai entender, porque o Paulo, vai acontecer um fenômeno com Paulo, que nos outros capítulos vocês vão falar, aquela entrada triunfal de Paulo lá em Damasco, é algo fantástico quando o Cristo, ele se defronta com Cristo agora, perante ele, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele diz: quem é o Senhor? Eu sou Jesus. E o Saulo cai ali ajoelhado e diz: que queres que eu faça? E o Paulo vai ficar cego ali naquele instante e vai começar uma saga, um trabalho que é, sem sombra de dúvida, uma das maiores fenômenos mediúnicos daquele momento, e traz consequências fantásticas, porque o Paulo vai ser o primeiro teólogo do cristianismo primitivo. Então você vai ver, aí ele diz, e o Saulo, ainda não entendendo, mata o Estevão e começa a perseguir a igreja. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Uma grande perseguição. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samária. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e lançava-os na prisão. É muito interessante esse trabalho. Ele lança na prisão. É fantástico. O Paulo fazendo isto, ele começa a querer, mas normalmente é assim que funciona. As leis divinas é muito estranha. As leis divinas são eternas. Você, quando quer derrubar uma verdade divina, quanto mais movimento você traz, mais ela cresce. É igual uma árvore, está cheia de semente, vem aquela ventania que dá a impressão que vai destruir tudo, e na realidade aquela semente sai daquela árvore e vai longe, produzir mais árvores. Então o vento, em vez de fazer mal, ele cresce. Então aqueles cristãos primitivos que estavam ali reunidos na Casa do Caminho, que tinha uns 5.000 já acompanhando ali, o Pedro e aqueles apóstolos. E ele começa a ser dispersado. E vai para onde? Para Samária. Ele vai correr na direção da Judéia, da Samária, como estava escrito. E vai levar aquele ensinamento do Cristo para longe. Em vez de ficar ali, agora leva para longe. Vai levar até para os confins da terra, como já tinha existido a formação mediúnica que isso ia acontecer. Então, na realidade, quanto mais você bota fogo, mais o ouro vai polir, vai ficar melhor. Então, quanto mais persegue, mais cresce. Cresce porque a perseguição, em vez de diminuir, o movimento aumenta. Você vê que eles, no início, eles não prenderam os discípulos, mas depois eles vão mandar prender os discípulos.
O próprio Pedro vai ser preso, o João, todos eles vão ser presos. E a perseguição fica forte. Como Paulo era um dos chefes do Sinédrio, uma pessoa de ponta, ele vai, com autorização do sumo sacerdote, ele vai com uma equipe de soldados ligados ao Sinédrio até Damasco para prender, porque lá tinha uma comunidade grande de judeus. E ele ia lá para prender os cabeças. Sobretudo, ele estava querendo prender o Ananias, que tinha convencido a sua ex-noiva, porque ele tinha acabado o noivado, para ela transformar em cristão. Então o ódio dele aumentou. E o Paulo, que vai perseguindo, sabe, aqui nessa lição não dá, mas o Paulo que persegue, que mata o Estevão, depois ele vai ser ajudado pelo Estevão. O tempo inteiro vai ser ajudado por Estevão. Eu lembro do fenômeno mediúnico, quando Paulo volta, 3 anos e meio depois, volta para a casa do caminho e humildemente vai morar na casa do caminho. E o Pedro pergunta para ele se ele quer morar lá. Depois de todas as mudanças que o Paulo vai passar, ele já doente, ele diz, eu aceito. Inicialmente ele fica lá para aprender com eles. E aí o Paulo humildemente diz no livro Paulo Estevão, do Chico Xavier, ele diz assim, se você permitir, eu gostaria de dormir na cama que foi do Estevão. E eles ajeitam a cama, botam o lençol na cama de quem o Paulo matou. Foi o responsável pela morte do Estevão. E o Pedro pega e diz, olha, eu vou trazer umas anotações dele, que ele fazia as explanações aqui para as pessoas, usando essas anotações. E quando pega, eram as anotações do Mateus, falando do Cristo, que depois ia se transformar no Evangelho segundo Mateus. E aquelas anotações ele pega, e o Pedro disse, a sua. Era a anotação do Estevão, agora é a sua. Então as coisas, o Paulo vai dar uma virada. Então esse Paulo perseguindo a igreja e depois venceu o maior defensor do Cristo. O Paulo, que era um verdugo, passa a ser o maior trabalhador de divulgação do cristianismo naquele início. Leva a mensagem de Jesus até os confins. Leva para a Ásia, leva para a Europa, é preso muitas vezes, vai ser preso, vai apanhar, vai tomar chicotadas, mas ele vai dizer no fim já da sua existência, eu combati o bom combate. É assim que o Paulo vai terminar dizendo, eu combati o bom combate, que combateu o combate, ou seja, defendendo as mensagens profundas do Evangelho de Jesus. A vida do Paulo é também mediunidade intensa. Você vai ver que Paulo depois, ele tem mediunidade de cura, ele escuta espírito, fala com espíritos, ele tem mediunidade de efeito físico, o Paulo tem mediunidade de psicografia, você vai ver o Paulo um médium fantástico. Mas como Estevão era fantástico, como aqueles primeiros trabalhadores, o Pedro, o Filipe, todos eles eram médiuns fantásticos. E a mediunidade faz você entender o ato dos apóstolos, que é o que nós somos convidados hoje para usar a nossa mediunidade a serviço do Cristo e para o Cristo. Meu irmão, agradeça a Deus a mediunidade que você tem, que todos possuem, mas faça bom uso. Mas para fazer bom uso, não esqueça que você é instrumento, e seja instrumento de Deus, instrumento de Jesus. E aí você vai ter a paz de ser um instrumento do Mestre Jesus de Nazaré, o inigualável Mestre da humanidade. Que Deus te guarde, te dê sorte, boa sorte, felicidade para você e para a sua família, para seus amigos encarnados e desencarnados. E até o próximo encontro nosso. Até o próximo.